Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de H.P. Lovecraft. A Tumba. Sidibus ut saltem placiis in mortem quescam. Pelo menos na morte me seja dado descansar. Ao relatar as circunstâncias que me levam ao confinamento nesse asilo de loucos, estou ciente de que minha presente condição criará uma dúvida natural sobre a autenticidade da minha narrativa. É um fato infeliz que grande parte da humanidade seja muito limitada em sua percepção mental para ponderar com paciência e inteligência sobre aqueles fenômenos isolados que repousam além de sua experiência costumeira, percebidos e sentidos apenas por uma minoria psicologicamente sensível. Homens com um intelecto mais amplo sabem que não existe uma distinção rigorosa entre o real e o irreal, que todas as coisas nos parecem como tais em virtude dos delicados meios físicos e mentais individuais por meio dos quais tomamos consciências delas. Mas o materialismo prosaico da maioria condena como loucura ou lampejos de supravisão que penetra o véu do empirismo óbvio. Meu nome é Gervas Dudley e eu sou desde minha tenra infância um sonhador e um visionário, rico o bastante para não precisar de uma vida comercial e, por natureza, inadaptado para os estudos formais e ao divertimento social de meus conhecidos. Tenho vivido sempre em reinos apartados do mundo visível, passando minha infância e adolescência entre livros antigos e pouco conhecidos e vagando pelos campos e bosques da região próxima à minha casa ancestral. Não acho que o que li nesses livros ou vi nesses campos e bosques fosse precisamente o que os outros meninos liam ou viam, mas a esse respeito pouco devo dizer, visto que um relato minucioso apenas confirmaria aquelas difamações cruéis ao meu intelecto que ouso casualmente algumas vezes nos murmúrios, as ocultas dos atendentes ao meu redor. É suficiente para mim relatar eventos sem analisar as causas. Disse que vivia apartado do mundo visível, mas não disse que vivia só. Isso nenhuma criatura humana pode fazer, pois faltando a companhia dos vivos, ela atrai inevitavelmente a companhia de criaturas não vivas, ou que já não vivem. Perto da minha casa há um vale arborizado, em cujas profundezas crepusculares eu passava a maior parte do meu tempo lendo, pensando e sonhando. Sob suas encostas cobertas de musgos, passei a primeira etapa da infância em torno de seus carvalhos, grotescamente retorcidos. Tecia minhas primeiras fantasias de menino lá. Cheguei a conhecer de perto as ninfas que presidiam aquelas árvores, e frequentemente assistia suas danças exaltadas sob a luz esmoecida da lua minguante. Mas não devo falar agora dessas coisas. Contarei apenas sobre uma tumba erma entre o mato espesso na encosta, a tumba deserta dos Hydes, uma antiga família cujo último descendente direto fora sepultado dentro de seus recessos escuros muitas décadas antes do meu nascimento. A cripta a que me refiro é de granito antigo, desgastado e decorado pela névoa e umidade de gerações. Escavada em remota profundidade na encosta, apenas a entrada é visível. A porta, uma laje de pedra, compacta e intransponível, está fixada por gonzos de ferro enferrujado e mantida entreaberta de uma maneira singularmente sinistra por meio de pesadas correntes de ferro e cadeados, de acordo com o repulsivo costume de primeira metade do século passado. A mansão da estirpe, cujos descendentes estão sepultados ali, adornou outrora o declive onde se assenta a tumba, mas desmoronou há muito tempo, vítima das chamas atiçadas por uma descarga repentina e desastrosa de raios. Da tempestade que destruiu à meia-noite essa mansão soturna, os mais antigos habitantes da região às vezes comentam receosos e reservados, aludindo ao que chamam de ira divina, de tal modo que tempos mais tarde ampliou-se vagamente a fascínio sempre marcante que eu senti pelo sepulcro ofuscado pela floresta. Apenas um homem morreu no incêndio. Quando o último dos Hydes foi sepultado nesse lugar de sombras e silêncio, a urna com cinzas veio de uma terra distante, onde a família tinha se refugiado depois que a mansão foi assolada pelas chamas.
Não resta ninguém mais para depositar flores diante do portal de granito, e poucos se interessam em enfrentar as sombras deprimentes que aparecem prolongar-se estranhamente sob as pedras corrompidas pelas chuvas. Nunca esquecerei a tarde quando, pela primeira vez, me deparei com essa casa de morte parcialmente oculta. Foi no solstício de verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre em uma massa de verdura vívida e quase homogênea. Quando os sentidos quase ficam inteiramente embriagados pelo mar ondulante de verdor úmido e pelos odores sutis e indefiníveis da terra e da vegetação, em tais cercanias o espírito perde a perspectiva, o tempo e espaço tornam-se insignificantes e irreais, e os ecos de um tempo pré-histórico, esquecidos, vibram na consciência seduzida. Eu ficara vagando o dia inteiro pelos bosques místicos do vale, concebendo pensamentos que não preciso expor e conversando com seres que não preciso mencionar. Na ocasião, uma criança de 10 anos, vi e ouvi numerosas maravilhas desconhecidas do povo, e era, em determinados aspectos, singularmente madura. Quando, ao forçar a passagem entre duas moitas de roseira brava, encontrei inesperadamente a entrada da cripta. Não sabia o que estava descobrindo. Os lúgubres blocos de granito, a porta tão curiosamente entreaberta e os entalhes fúnebres sobre a arca não me sugeriram nenhuma associação de natureza pesarosa ou terrível. Sabia e imaginava muito sobre túmulos e tumbas, mas em razão do meu temperamento peculiar, mantive-me afastado de todo contato pessoal com sepulcros de igrejas e cemitérios. A estranha vivenda de pedra na encosta arborizada era para mim apenas uma fonte de interesse e especulação. Seu interior frio e úmido, que inutilmente percrutei pela abertura tentadora, não representava para mim nenhuma indicação de morte ou decadência, mas naquele instante de curiosidade nasceu o desejo louco e cego que me trouxe a essa reclusão infernal. Incitado por uma voz que deve ter vindo da alma tremenda da floresta, decidi entrar na escuridão atraente, apesar das correntes pesadas que impediam minha passagem. À luz mortiça do dia, lancei-me alternadamente sobre os obstáculos enferrujados na esperança de ampliar a abertura da porta de pedra, e experimentei comprimir meu corpo delgado entre o espaço já existente, mas nenhum dos meus planos alçou êxito. A princípio curioso, estava então frenético, quando retornei para casa no crepúsculo que já se adensava. Jurei a centenas de deuses do bosque que a qualquer custo eu abriria algum dia uma entrada para as profundezas negras e frias que pareciam me convocar. O médico de barbas grisalhas, que vem ao meu quarto todo dia, disse uma vez a um visitante que essa decisão caracterizou o início de uma monomania lamentável, mas deixarei aos meus leitores o julgamento final quando tiverem conhecimento do todo. Nos meses seguintes à minha descoberta, empenhei-me em tentativas vãs de forçar o dificultoso cadeado da cripta meio aberta, como também me dediquei às investigações escrupulosamente cautelosas relativamente à natureza e à história da construção. Aprendi muito com os ouvidos tradicionalmente receptivos do menino. Entretanto, uma reserva habitual me motivou a não revelar minhas informações e decisões a ninguém. Talvez seja importante mencionar que eu não estava de modo algum sobressaltado ou apavorado com a ideia de conhecer a natureza da cripta. Minhas noções mais originais a respeito da vida e da morte me levaram a associar vagamente a lama fria ao corpo vivente, e eu sentia que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava de alguma forma representada dentro da cripta de pedras que eu buscava investigar. Histórias sussurradas sobre os ritos misteriosos e festins ímpios ocorridos na antiga mansão em épocas passadas me proporcionaram um novo e enérgico interesse pela tumba, e eu me punha sentado diante de sua porta várias horas todo dia. Uma vez iluminei com uma vela a abertura estreita da porta, mas não pude ver nada, exceto uma escada de pedra com degraus úmidos que conduziam a algum piso inferior. Em vez de me fazer recuar, o cheiro do lugar me encantou. Senti que o tinha conhecido antes, num passado remoto para além de toda lembrança, além de até mesmo do corpo que atualmente possuo e no qual agora habito. Um ano depois que vi pela primeira vez a tumba, achei-me por acaso com uma tradução ruída pelas traças das Vidas de Plutarco no sótão, cheio de livros de minha casa.
Lendo a vida de Teseu, fiquei muito impressionado com aquela passagem que ele falava de uma grande pedra sobre o qual o jovem herói encontraria os sinais de seu destino quando alcançasse idade suficiente para erguer seu enorme peso. Essa lenda produziu o efeito de dissipar minha impaciência impetuosa de entrar na cripta, pois me fez perceber que o tempo ainda não estava pronto. Mais tarde, disse para mim mesmo, terei desenvolvido a força que me tornará apto a abrir com facilidade a porta pesadamente encadeada, mas até lá seria melhor me conformar com o que parecia uma vontade do destino. Consequentemente, minhas espionagens no portão úmido tornaram-se menos persistentes, e muito do meu tempo era empregado em outras atividades, ainda que igualmente incomuns. Às vezes levantava muito silenciosamente de noite e saía furtivamente para vaguear naqueles cemitérios de igrejas e áreas de sepultamento dos quais os meus pais me mantiveram afastado. O que fazia nesses lugares não posso dizer, pois agora não estou certo da realidade de determinadas coisas. Mas sei que no dia seguinte a esses passeios noturnos, frequentemente eu deixava atônitas as pessoas próximas a mim, com os meus conhecimentos de assuntos meio esquecidos há muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que eu surpreendi a comunidade com uma história extravagante sobre o sepultamento do rico e celebrado Squire Brewster, um empresário da história local que foi sepultado em 1711 e cuja lápide, ostentando uma caveira esculpida e ossos cruzados, estava lentamente reduzindo-se a pó. Num momento de imaginação infantil, jurei não apenas que o agente funerário Goodman Simpson tinha roubado os sapatos com fivela de prata, meias de seda e roupas íntimas de cetim do morto antes do sepultamento, mas também que o próprio Squire, não completamente morto, tinha se virado 2 vezes em seu esquife, um dia depois do sepultado. Mas a ideia de entrar na tumba nunca deixou meus pensamentos. Até mesmo fora estimulada pela descoberta genealógica inesperada de que minha própria ascendência materna possuía ao menos uma remota ligação com a família dos Hydes, supostamente extinta. Eu, o último representante de minha linhagem paterna, era do mesmo modo o último dessa linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha, esperando com avidez apaixonada o tempo em que eu pudesse transpor aquela porta de pedra e descer na escuridão aqueles degraus cobertos de limo. Agora contraíra o hábito de ouvir muito atentamente pelo portal meio aberto, escolhendo minhas horas favoritas. Na quietude da meia-noite para a excêntrica vigília. Depois que atingi a maioridade, abri uma pequena clareira na vegetação espessa diante da fachada bolorenta da encosta, para permitir que a vegetação ao redor cercasse o espaço e o cobrisse de modo a formar as paredes e o teto de um caramanchão silvestre. Esse caramanchão era o meu templo, a porta aferrolhada, meu santuário, e aí eu me deitaria estendido sobre o chão musgoso, concebendo pensamentos singulares e sonhando sonhos singulares. A noite da primeira revelação estava muito abafada. Devo ter adormecido de fadiga, pois fui com uma sensação clara que tinha despertado que ouvi vozes. Sobre aqueles tons e timbres eu hesito falar, de suas propriedades não falarei, mas devo dizer que apresentavam algumas diferenças estranhas no vocabulário, pronúncia e forma de expressão. Toda a nuance do dialeto da Nova Inglaterra, dessas sílabas ásperas, dos colonos puritanos e a retórica precisa de 50 anos atrás, parecia representada naquele colóquio obscuro, embora eu tivesse notado o fato apenas mais tarde. Naquela hora, na verdade, minha atenção desviou-se para outro fenômeno, um fenômeno tão fugaz que eu não poderia afiançar sobre sua realidade. Mal me supus acordado, uma luz se extinguiu subitamente dentro do sepulcro subterrâneo. Não acho que fiquei pasmo ou tomado pelo pânico, mas sei que fiquei muito e permanentemente mudado naquela noite. Ao retornar para casa, fui com toda a presteza a um cofre deteriorado no sótão, onde eu encontrei a chave, que no dia seguinte destravou com facilidade o obstáculo que tanto assaltei em vão. Foi na luz difusa de um fim de tarde que entrei pela primeira vez na cripta abandonada da escarpa. Um fascínio me dominava, e meu coração saltava com uma exultação que mal posso descrever. Tinha a impressão de conhecer o caminho quando fechei a porta atrás de mim e desci os degraus úmidos à luz de minha única vela.
Embora a vela crepitasse com os vapores sufocantes do lugar, eu me sentia singularmente em casa naquela bolorenta atmosfera sepulcral. Ao meu redor, notei muitas lajes de mármore ostentando esquifes ao resto de esquifes. Alguns estavam lacrados e intactos, mas outros quase nem existiam mais. Restavam apenas as alças de prata e placas soltas em meio a amontoados curiosos de pó esbranquiçado. Li em uma placa o nome de Sir Geoffrey Hyde, que tinha vindo de Sussex em 1640 e morrera poucos anos depois. Em uma conspícua câmara havia um esquife distintamente bem preservado e desocupado, adornado com um único nome que me fez tanto sorrir como estremecer. Um ímpeto indefinido me compeliu a subir na ampla laje, apagar minha vela e deitar-me no espaço desocupado. Sob a luz cinzenta da manhã, deixei cambaleante a cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Já não era um jovem, embora apenas 21 invernos tivessem relejado minha forma corpórea. Os aldeões madrugadores que observavam minha marcha de volta à casa e se admiravam com os sinais de festim dissoluto que viram em alguém cuja vida era considerada sóbria e solitária. Não aparecia diante de meus pais, senão depois de um sono longo e revigorante. Desde então, frequentei a tumba toda a noite, vendo, ouvindo e fazendo coisas que não devo jamais revelar. Minhas palavras, sempre suscetíveis às influências ambientais, foram as primeiras a sucumbir à mudança. O arcaísmo repentinamente adquirido no meu linguajar foi prontamente notado. Depois, uma ousadia e uma leviandade extravagantes se apossaram de meu comportamento, até que, a despeito de minha reclusão vitalícia, desenvolvi inconscientemente as características de um homem do mundo. Minha língua, antes silenciosa, inchava-se de verbosidade cheia de elegância fácil de um Chesterfield, ou um cinismo até de um Rochester. Ostentava uma erudição peculiar, totalmente distinta do saber monástico e fantástico sobre o qual eu me debruçava na juventude. Cobria as folhas de guarda dos meus livros com epigramas, fáceis e improvisados, de acordo com a recomendação de Gay, prior, e com a máxima veracidade do engenho augustiniano e dos poetastros. Numa manhã, durante o café, cheguei perto do desastre ao declamar, num ritmo acentuadamente arrebatado, um efusivo jubilo orgíaco do século VIII, um animado trecho georgiano nunca registrado em livro, que soava mais ou menos assim. Venha cá, meus meninos, com suas canecas de cerveja, e bebam ao presente antes que se vá. Encha cada um prato com uma montanha de carne, pois comer e beber nos traz alívio, então encham seus copos. Pois a vida logo passa, quando você morre nunca beberá ao seu rei ou à sua namorada. Anacreonte tinha o nariz vermelho, assim diziam. Mas o que é um nariz vermelho se você é alegre e feliz? Raios me partam! Antes prefiro ser vermelho enquanto estou aqui, a ser branco como um lírio e morto a metade do ano. Então, Betty, minha menina, venha me beijar. No inferno não há filha de taberneiro como essa. O jovem Henry, altivo tão ereto quanto é capaz, logo perderá sua peruca e se esconderá debaixo da mesa. Encham apenas suas taças e passem-nas a todos em torno. Melhor debaixo da mesa que embaixo do chão. Então divirtam-se e gozem. Embriaguem-se avidamente. Debaixo de 7 palmos da terra é menos fácil rir. Satã me atormenta, mal consigo andar, e me amaldiçoa se consigo me levantar ao falar. Aqui, taberneiro, mande a Betty trazer uma cadeira. Tentarei ir para casa agora, pois minha mulher não está lá. Então me dê uma mão. Não consigo me levantar, mas sou feliz enquanto vivo em cima da terra. Por volta dessa época que adquiri meu medo atual de fogo e dos temporais. Indiferente a tais coisas antes, agora tinha-lhes um indizível horror. Retirava-me para os mais fundos recessos da casa quando os céus ameaçavam um espetáculo elétrico. Meu abrigo favorito durante o dia era o celeiro arruinado da mansão que se incendiara, e na imaginação eu concebia a estrutura como tinha sido em seu apogeu. Em uma ocasião, eu assustei um aldeão ao levá-lo reservadamente a um porão subterrâneo, cuja existência eu parecia conhecer apesar de estar oculto e esquecido há muitas gerações. Por fim, aconteceu aquilo que há muito temia.
Meus pais, alarmados com a conduta e a aparência alteradas de seu filho único, começaram a empregar uma espionagem bondosa sobre seus movimentos, que ameaçava resultar em um desastre. Eu não falara a ninguém de minhas visitas à tumba desde a infância, guardara em segredo meu propósito com zelo religioso, mas agora era forçado a tomar cuidado ao transpor o matagal emaranhado do vale para desviar um possível perseguidor. Mantinha pendurado ao pescoço a chave da cripta, só eu sabia de sua existência. Nunca trazia no sepulcro nenhuma das coisas que eu descobria quando estava em seu interior. Numa manhã, quando eu surgia da tumba úmida e trancava a corrente do portão com a mão nada firme, percebi no matagal próximo o rosto temido de um espião. Certamente o fim estava próximo. Meu abrigo fora descoberto e o objetivo de minhas jornadas noturnas fora revelado. O homem não se aproximou de mim, e então corri de volta à casa na tentativa de escutar o que ele informaria ao meu conturbado pai. Meus pernoites, além da porta trancada, seriam apregoados ao mundo? Imagine minha encantadora surpresa ao ouvir o espião informar a meu pai, num sussurro prudente, que eu tinha passado a noite no caramanchão do lado de fora da tumba, meus olhos enevoados de sonolência fixos na fresta que mantinha a porta trancada entreaberta. Que milagre! Tinha feito o espião iludir-se assim? Estava agora convencido de que uma intervenção sobrenatural me protegera. Encorajado por esse incidente enviado do céu, reassumi as visitas à cripta de forma totalmente aberta, confiante de que ninguém poderia testemunhar a minha entrada. Durante uma semana, desfrutei plenamente dos prazeres, que não devo descrever, daquele convívio sepulcral, quando a coisa aconteceu e eu fui jogado nesse asilo maldito de tristeza e monotonia. Não devia ter me arriscado a sair naquela noite, pois havia sinais de trovões nas nuvens e uma infernal fosforescência subia do pântano no fundo do vale. O chamado dos mortos também estava diferente. Em vez de uma tumba na encosta, o celeiro incendiado no topo da encosta, presididos por demônios, é o que me acenava com os dedos invisíveis. Ao emergir de um bosque para o prado diante da ruína, deparei a luz enevoada da lua, uma coisa que eu tinha definitivamente esperado. A mansão consumida há um século, uma vez mais erguia-se na sua altura imponente e beleza arrebatadora. Todas as janelas flamejantes, com o esplendor de inúmeras velas, subiam pela longa via os coches da nobreza de Boston, enquanto a pé vinha um grupo numeroso de janotas empoados das mansões vizinhas. Misturei-me a essa multidão, embora soubesse que mais propriamente fazia parte do grupo anfitrião. No salão, música, risos e taças de vinho em cada mão. Reconheci muitos rostos. Eu os conhecia mais perfeitamente se estivessem secos e comidos pela morte e decomposição. Entre uma multidão libertina e desregrada, eu era o mais libertino e dissoluto. Blasfêmias lascivas brotavam em torrentes dos meus lábios. Em ímpetos escandalosos, eu não honrava nenhuma lei de Deus, dos homens ou da natureza. Repentinamente, um estrondo de trovão, mais retumbante até mesmo que a bulha da festança bestial, rasgou certeiro o telhado, e um silêncio de terror desabou sobre os convidados turbulentos. Línguas de fogo e rajadas de chamas engoliram a casa. Os farristas, fulminados de terror, ante o assalto de uma calamidade que parecia transcender os limites da natureza desgovernada, fugiam da mansão, gritando na noite. Apenas eu permaneci, preso em minha cadeira, subjugado por um medo que nunca sentia antes. E então, um segundo terror tomou posse de minha alma, queimado vivo até as cinzas. Meu corpo, dissipado pelos quatro ventos, não poderia nunca repousar na tumba dos Hydes. Não estava meu esquife preparado para mim? Não tinha eu o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Sim, eu reivindicaria minha herança de morte, ainda que minha alma siga procurando pelo decurso das eras por outra morada corpórea, que a represente naquela laje vazia na câmara da cripta. Fervas Hyde nunca partilhará do destino triste de Palinuro. À medida que o fantasma da casa em chamas desaparecia, me vi gritando e me debatendo loucamente nos braços de dois homens. Um deles era o espião que me seguira até a tumba. Chovia copiosamente, e ao sul do horizonte havia lampejos dos relâmpagos que tinham tão recentemente passado sobre nossa cabeça. Meu pai, com o rosto crispado de dor, permanecia ao lado enquanto eu gritava, exigindo que me sepultassem na tumba.
Advertia repetidamente meus captadores para tratarem-me de modo mais brando que pudessem. Um círculo escuro sobre o chão da adega arruinado revelava o golpe violento dos céus, de onde um grupo de aldeões curiosos, com lanternas, estavam erguendo uma pequena caixa, obra artesanal antiga que um raio revelara. Cessada minha luta fútil e despropositada, fiquei acompanhando os espectadores enquanto examinavam o tesouro, e me foi permitido tomar parte em suas descobertas. A caixa, cujo ferrolho fora destruído pelo golpe que o tinha desenterrado, continha muitos papéis e objetos de valor, mas só tive olhos para uma única coisa. Era a miniatura em porcelana de um jovem com uma peruca elegante e encaracolada, e trazia as iniciais JH. O rosto era tal que, enquanto eu o contemplava, podia estar perfeitamente me observando no espelho. No dia seguinte, fui trazido a esse quarto com janelas gradeadas, mas tenho sido informado de certas coisas por um criado simples, por quem me afeiçoara na infância e que, como eu, ama o cemitério da igreja. O que ouso relatar na minha experiência na cripta me traz apenas sorrisos personalizados. Meu pai, que me visita frequentemente, declara que jamais atravessei o portal trancado e afirma que o cadeado enferrujado no momento em que o examinou não era tocado há 50 anos. Ele ainda diz que todos os aldeões sabiam de minha jornada à cripta e que eu era frequentemente vigiado enquanto dormia no caramanchão, do lado de fora da fachada sombria, com os olhos entreabertos, fixados na abertura que conduz ao interior. Contra essas assertivas, não tenho nenhuma prova tangível a oferecer, uma vez que perdi a chave do cadeado na luta daquela noite de horrores. Ele nega as coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos. Alega que resultaram da minha vida inteira de pesquisas vorazes nos livros antigos da biblioteca da família. Não fosse pelo meu velho criado Hiram, eu estaria agora completamente convencido de minha loucura. Mas Hiram, fiel até o fim, sempre acreditou em mim e tem me estimulado a tornar pública ao menos parte de minha história. Uma semana atrás, ele quebrou o cadeado que mantinha a porta da tumba perpetuamente entreaberta e desceu com uma lanterna às profundezas escuras. Sobre a laje de uma câmara, encontrou uma esquife velho, mas vazio, cuja placa manchada trazia uma palavra única: Fervas. Nesse esquife e naquela cripta prometeram-me que serei sepultado. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.